Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto do irmão Charles Negreiro chamado Páscoa é Deus cumprindo a promessa. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional que tem meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual é o objetivo dele? Inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, irmãos, como eu não escrevi nada, nem ajudei o irmão Charles Negreiro a escrever esse texto, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Como eu disse ontem, né? São 5 textos que o irmão Charles Negreiro escreveu falando sobre a Páscoa. E não tem muito o que acrescentar, especialmente nesse de hoje, né? Então, eu vou acrescentar muito pouco, porque o texto é claro, vocês vão compreender muito bem o que está sendo dito, tá bom? Vamos orar e que nós possamos compreender o que a palavra nos diz. Pai, nós te agradecemos pela tua Páscoa, te agradecemos porque tu cumpristes a tua palavra e mandaste Jesus Cristo para morrer por nós. Ó Pai, que nós tenhamos isso em mente todos os dias, que possamos ser gratos e que possamos compartilhar o teu amor com outras pessoas. É o que pedimos, não porque merecemos, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então vamos ler lá Gênesis 21, de 1 a 7. Curtinho, né? 7 versículos só. E diz assim, olha, o nascimento de Isaac. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que tinha lhe prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento de Isaac, Abraão circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara se declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficaram sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Amém? Bem, então o nosso texto é Páscoa, é Deus cumprindo a promessa. E o versículo escolhido é o 2, que diz: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Ora, através do pecado, né? O ser humano, a humanidade foi se afastando de Deus. Mas, apesar disso, Deus, segundo a sua misericórdia, ele tinha feito uma promessa e ele não deixou de cumprir, né? Ele tinha o desejo de salvar o ser humano, a humanidade. E em cumprimento desta promessa, o Senhor também fez com que Sara ficasse grávida e gerasse Isaac. Então, em tudo o que a gente vê, que a gente lê sobre o nascimento de Isaac, é incrível, é assombroso, né? Porque eles eram super velhinhos, certamente a Sara nem mais menstruava, né? E além de tudo, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E olha só, na velhice, ela ainda pôde ser abençoada com essa promessa de Deus que se cumpriu nela, né? Por quê? Porque para Deus não existe obstáculos. Para Deus tanto faz se a pessoa é estéril, se ela não menstrua mais, se ela é jovem demais, se ela é velha demais, se ela tem dinheiro, se ela não tem. O que for impossível e Deus quiser ali se revelar, ele vai se revelar. Por quê? Para ele não existe obstáculos. Quando ele quando ele quer cumprir a sua vontade, não há nada que o impeça. E por esse motivo, porque ele prometeu, veio Isaac. No tempo certo de Deus veio Isaac, porque Deus tinha prometido a Abraão que ele teria um filho. Ora, em muitos aspectos,
quando nós lemos a respeito de Isaac, a gente vê Jesus Cristo. Isaac acaba sendo a imagem que representa Jesus Cristo, porque Jesus é uma promessa muito, muito, muito maior que Isaac, porque ele veio como filho de Deus, ele veio na plenitude dos tempos, maior do que o milagre da criança gerada no ventre estéril da mãe dele. Jesus foi gerado no ventre de uma virgem. E mais ainda, do que um novo ser humano gerado, Cristo é Deus encarnado. Ele é o Deus conosco, é o Verbo que se fez carne e habitou no meio da gente. Então, o que acontece? Natal e Páscoa, eles formam um circuito completo. Jesus ressuscitou e mostrou a vitória, ele mostrou o amor sacrificial, ele mostrou que a promessa de Deus estava sendo cumprida. Porque a morte de Jesus foi uma exigência da justiça. E ele pagou um preço muito alto para remir os nossos pecados, para pagar os nossos pecados, para que nós tivéssemos salvação. Então Jesus nasceu e ali foi o início de tudo. O início de uma história maravilhosa que ia terminar com a redenção do homem. Então Isaac, sim, foi um milagre. E nele a gente tem uma seta que aponta para um outro Isaac, né? O Isaac perfeito, o riso de Deus, né? Jesus Cristo, o Filho único, o Filho pleno da promessa. Pois como Deus pode, como pode, né? Deus sair lá do céu, do seu trono e nascer por causa da gente, morrer por causa da gente e ressuscitar para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e morar um dia eternamente com ele lá no céu. Ora, Deus fez uma promessa, então não tinha nem dúvida alguma, né? O que a gente podia esperar? Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Então foi assim que nós recebemos a Jesus Cristo, o nosso Isaac, né? O filho da promessa, aquele que veio para nos resgatar. O nosso manancial termina assim, ó. Jesus é o cumprimento da promessa de um Deus que sempre cumpre o que promete. A palavra de Deus não faz curva, ele não deixa de cumprir em momento algum. Se Deus prometeu, certamente isso irá se realizar. Amém? Bom, irmãos, então eu termino dizendo que o abraço é um encontro de dois corações, por isso que eu deixo todo dia meu abraço de urso. E o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que cremos que Deus é o cumprimento da promessa, é a nossa Páscoa, nós podemos e devemos abraçar. Quero lembrá-los também do Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.